Olá, tô começando aqui, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou contar minha história, que eu vou falar sobre a minha vida, sobre como que eu cheguei até onde eu tô aqui agora, que não é olha onde eu cheguei, não, só onde eu tô aqui, tô nesse espaço, nesse tempo da vida e tem um monte de coisa acontecendo e para eu conseguir transmitir tudo que está acontecendo da forma como precisa, eu preciso contar da minha história, como que eu cheguei aqui. Antes de mais nada, vou pedir pro meu pai não assistir esse vídeo. Pai, não assista esse vídeo, nem os próximos, tá? Você não vai gostar do que você vai escutar. E o primeiro assunto que eu vou falar é sobre minha formação básica, minha formação religiosa. Minha vida, toda a vida, minha inclinação foi espiritual. Minha vontade quando era criança era de ser missionária e sair pregando para as pessoas. A vida inteira, quando perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu dizia uma palavra que poucas pessoas conhecem, que é a palavra betelita. Eu queria ser betelita. E o que é betelita? Betelita é como chamam as pessoas que moram em Betel, Cesário Lange, lá em Tatuí, em São Paulo, que vivem na central das Testemunhas de Jeová, na central gráfica, onde todas as revistas, os panfletos, os livros são impressos. Por que eu queria ser betelita? Porque, vamos lá, começo da história, eu nasci numa família católica, de formação católica, meus pais eram católicos, se casaram na igreja, e assim que eu nasci, fui batizada, e por algum motivo que eu não tenho conhecimento, os meus pais fizeram uma promessa para Nossa Senhora da Aparecida e eu fui dedicada lá. Eu tenho tinha, né, uma foto que eu estava bebê, acho que menos de 2 anos eu tinha, e eu estava deitada na traseira da Brasília, a tampa levantada, deitada numa manta vermelha, meus pais um de cada lado, lá em Aparecida, eles pagando essa promessa. Então, meus pais não eram, embora não fossem tão praticantes, mas eles tinham conexão espiritual. E aí eu fui batizada, aconteceu isso, e quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe se batizou na denominação Testemunha de Jeová. Aquelas pessoas que pregam de casa em casa. Em um dia, 2 mulheres foram na minha casa e apresentaram a verdade para minha mãe. E eu digo isso entre aspas, e toda vez que eu vou falar eu vou usar aspas, porque eles contam isso como a verdade. Eu conheci a verdade no ano tal. No ano tal, fulano me apresentou a verdade. E essa é a verdade que é praticada, pregada, na verdade, não é praticada, ela é pregada pelas Testemunhas de Jeová. E aí, minha mãe se batizou nessa denominação. E a partir dali eu comecei a minha doutrinação, né? minha catequização. E comecei a pregar nas ruas, como as Testemunhas de Jeová, pequenininha já, com 3 anos e meio. Eu já sabia falar fluentemente e apresentava para as pessoas os tratados, os folhetos, pregava, encantava as pessoas. Que lindo, né? Ver praticamente um bebê falando sobre Jesus, falando sobre Deus e sobre Jeová, né? Porque não tem a palavra Deus, quase não é usada pelas Testemunhas de Jeová, é só Jeová mesmo. Então eu comecei ali a minha vida missionária, vamos colocar assim. Aos 3 anos de idade eu comecei a pregar. E logo depois, acho que cerca de 1 ano e meio, 2 anos, meu pai já estava batizado também, junto. E logo em seguida ele já foi servo ministerial, ele já foi designado ancião. E a partir dali começou a minha criação dentro das Testemunhas de Jeová. São muros, é uma seita evangélica muito radical, extremamente fundamentalista e fechada. É um mundo à parte, onde eles vivem, né? Uma sociedade à parte, tanto que para eles só Testemunhas de Jeová vão sobreviver depois de que houver uma grande destruição planetária, e aí só as Testemunhas de Jeová vão sobrar,
tanto na terra quanto no céu. Só vai ter no universo, só vai ter testemunho de Jeová. E essa era a minha verdade e o que eu entendia como verdade e pregava como verdade. Porque para mim não existia outra coisa, né? Eu fui sendo catequizada, moldada dentro dessa verdade e para mim não havia outra coisa. Então, como o meu desejo, desde muito pequena, minha conexão espiritual me pedia que estivesse em contato com tudo isso, então eu abracei isso com unhas e dentes. Aos 4 anos e meio eu já lia, eu aprendi a ler no meu livro de histórias bíblicas e comecei a ler a Bíblia para as pessoas nas ruas, pregando, nos territórios isolados que a gente ia fazer. Eu fazia isso de coração, eu pregava de coração, eu era uma criança muito fervorosa, eu destrinchava a fala com muita clareza, com muita facilidade também, porque eu gostava daquilo e eu deixava meus pais felizes, então eu gostava mais ainda. E aí eu fui crescendo, fui sendo moldada dentro dos princípios das Testemunhas de Jeová, e eu vou colocar a TJ para não ficar tão grande. Então, nos princípios das TJs eu fui sendo moldada, fui sendo catequizada, fui sendo muito cobrada por ser filha de ancião. E meu pai era um ancião das lideranças do Salão do Reino na época, ele era ancião presidente, então a cobrança sobre mim era intensa, intensiva, sem descanso. Eu era cobrada de ler a Bíblia todos os dias, de considerar, eles têm um livro que são textos diários, então eu tinha que ler e comentar. Meu pai chegava em casa e perguntava, de vez em quando, ele não fazia isso todos os dias para eu me acostumar, mas ele, de vez em quando ele dava uma cobrada e eu tinha que estar com o texto na ponta da língua, eu tinha que pelo menos saber do que eu estava falando naquele dia. Então eu fui muito catequizada, fui muito oprimida para seguir aquela única estrita verdade. Não aprendi a rezar Pai Nosso, nunca tinha ido numa igreja católica, não entrei em nenhuma outra denominação. Nós não comemorávamos aniversários, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças. Eu nunca ganhei presentes, nem no meu aniversário, porque nós comemorávamos aniversário, nem parabéns, nem nada. Uma vez por ano a empresa do meu pai trabalhava numa empresa até minha metade da infância, ele trabalhou numa empresa muito boa, ele era metalúrgico, acho que ele é até hoje, ele faz serviços trabalha com metal até hoje, e uma vez por ano a gente recebia presentes da empresa, que ela dava para os filhos dos funcionários. Era o tempo que eu ganhava presente, então eu não ganhei presente a vida inteira. E eu quero, antes de mais nada também, quero frisar que eu não estou contando isso para ninguém ter pena, tá? Então, coitada dela que teve uma infância ruim. Não, só estou contando uma história. Eu não quero levantar a bandeira, eu não quero despertar compaixão. Não é nessa minha intenção mesmo. Quero falar a verdade, quero falar do que eu vivi, de qual foi a minha experiência e como que isso moldou a minha vida. Essa é a intenção de eu gravar e eu falar sobre a minha vida. Falar, exclusivamente falar, contar. Não é levantar questões, não é para ninguém ter pena de mim, porque eu sou muito grata por tudo que aconteceu comigo, porque me trouxe até onde eu estou agora. E inclusive por conta das Testemunhas de Jeová, que eu consigo falar tão fluentemente por causa dos treinamentos que eu recebi lá, duros, rígidos, mas foram treinamentos que me são úteis até hoje. Então eu sou muito grata por isso. Porém, o lado nefasto, né? O lado destrutivo, que é você não ter uma infância. Eu não tive infância, não brinquei com umas crianças normais. Minha brincadeira era brincar de serviço de campo. Então eu ia lá, pegava a bolsa da minha mãe, tinha revistas já dentro da bolsa, então eu brincava de pregar para minha mãe e ela me ensinava como que fazia. Eu brincava com a minha irmã, minha irmã 3 anos mais nova que eu, e eu brincava de dar estudo para ela, de pregar para ela, de oferecer a revista. Era essa a minha brincadeira. Eu não podia brincar com as crianças da rua, porque elas não eram testemunhas de Jeová. Elas também não podiam vir na minha casa, porque a gente não podia ter contato com pessoas que não são testemunhas de Jeová. E isso é assim até hoje. Não pode ter contato com pessoas de fora. Contato estreito, né? Pode, oi, tudo bem, falar, mas ir na casa, ser amigo, tomar café, chamar para interagir, não pode. Então eu cresci muito solitária, muito sozinha. Minha vida era entre os adultos. Então eu tive todas as
sabedorias, todos os aprendizados de adulto. Eu não tive aprendizado de criança, não tive lúdico, eu não tive brincadeiras. Eu me lembro de quando tinha 5, 6 anos e eu queria brincar com as vizinhas da frente, 2 crianças com a mesma idade, 2 meninas. E a mãe delas deixava a gente brincar juntas, só que minha mãe não deixava elas entrar na minha casa. E eu também não podia sair para a calçada. Então a gente brincava do lado de dentro do portão e elas do lado de fora. É muito louco lembrar disso. Mas eu dava meus paninhos para ela deitar e fazer que era cama. Eu era a mamãe, que eu era a mais velha da brincadeira. E aí ela do lado de fora da calçada, do lado de fora do portão, né? Na calçada, ela fingia que estava dormindo e eu do lado de dentro conversando. A gente brincava entre o portão, porque eu não podia ter contato com as crianças. E foi assim minha infância inteira, minha adolescência inteira, eu não podia ter contato com outras pessoas. Então a minha formação foi toda no meio de adultos. Isso molda, não tem como. Uma criança precisa de infância, precisa de atenção, precisa de nutrição emocional. E eu era simplesmente uma publicadora. Eu era uma pessoa que precisava prestar um resultado, prestar o feedback de tudo aquilo que estava me sendo passado e com excelência, porque eu era filha de ancião, então eu tinha que dar o exemplo. Eu tinha que ser perfeita, eu tinha que fazer comentários perfeitos. E as Testemunhas de Jeová, elas têm 3 reuniões semanais. Tem reunião do estudo de livro, que é um livro aleatório que eles escolhem para estudar ele durante um período. E aí tem reunião de serviço, que é no meio da semana, onde se ensaiam a oratória, fazem discursos, treinam essa oratória, e ensina como que prega, ensina como rebater as objeções das pessoas. E a reunião pública, que é no final de semana, sábado e domingo geralmente, ou sábado ou domingo, onde é estudada uma revista Sentinela, um artigo da revista Sentinela, e tem também um discurso público lá de um homem aleatório. E aí eu tinha que estar muito bem preparada para essas reuniões. Todas as reuniões eu tinha que levantar a mão, eu tinha que dar meu comentário, eu tinha que dizer o que eu tinha aprendido, eu tinha que estrinchar aquilo para as pessoas. E eu era muito pequena. E eu mesmo assim me dedicava com afinco, porque eu via a satisfação nos olhos dos meus pais e aquilo era o suficiente para mim. Eu fazia meus pais satisfeitos, contentes, orgulhosos de mim. Então cada vez eu me aplicava mais. E não percebia que aquilo estava me matando a minha infância, matando a minha adolescência. Destruído toda essa parte que eu não tive. Hoje eu brinco, hoje eu trago minha criança interior para brincar, mas na época não aconteceu. E aí também a ignorância de não ser visto, a dor de não ser visto no aniversário, todas as crianças ganhando presente no Dia das Crianças, aquelas festas onde tinham doces, brigadeiro, bolo. Nunca aconteceu comigo, eu tive meu primeiro bolo de aniversário aos 23 anos, porque eu mesma fiz. Eu vou me dar um bolo de aniversário, porque a doutrina das Testemunhas de Jeová já tinha saído um pouco da minha mente naquela época. E aí eu fui crescendo dentro desse esquema, dentro desse ritmo, fechada ali dentro. Quando eu pregava nas ruas, eu pregava na minha vizinhança, porque eu morava num bairro pequeno, a escola era na minha rua e o Salão do Reino era na rua de baixo. Então o bairro inteiro se conhecia e eu pregava para os alunos, colegas de escola, eu pregava para os pais dos colegas de escola e eu sofria muito bullying nesse período, porque eu era crente, né? Eu era vendedora de revista, eu não podia usar short na escola, para educação física era short embaixo da saia, eu não podia participar dos eventos comemorativos da escola, nada, nenhum tipo, Dia dos Pais, Dia das Mães, onde as crianças fazem atividades ali, eu sempre era dispensada, porque a minha mãe ia na escola pedir a minha dispensa, porque aquilo era contra a fé da minha família. Então eu fui completamente cimentada dentro da igreja, enquanto instituição, que lá se chama Salão do Reino, não chama igreja, a CJ está chamando de Salão do Reino. E eu fui cimentada dentro dessa doutrina e não havia mundo do lado de fora, não existia mundo. Inclusive eu amava ler, e os livros que eu podia ler eram os livros das Testemunhas de Jeová. Eu não podia
ler livros seculares, livros de sabedoria, eu não podia ler. E eu gostava muito, eles têm uma edição da Bíblia com referências. Eu gostava muito de ler essa Bíblia com referências, porque ela tinha outras informações. Ela tinha informações, algumas até arqueológicas, para comprovar aquilo. Então tinha informações fora da doutrina e eu era muito ávida, sempre fui até hoje ávida por informação. E na época eu gostava de ler, eu aprendi a ler muito cedo, então aquilo era prazeroso para mim. Ler a Bíblia era prazeroso. Eu li a Bíblia 4 vezes, li estudando, li lendo só, li avaliando, li lendo contexto, pesquisando contextos, citações de um livro, do outro livro, da própria Bíblia. Então eu estudei muito a Bíblia e eu via coisas ali que eu, por mais que eu estava sendo criada dentro daquela doutrina, não fazia sentido para mim e eu internamente não concordava com aquilo. E a primeira vez que surgiu um confronto muito grande com a minha consciência e a doutrina que eu estava aprendendo, foi aos 7 anos de idade, quando a minha mãe dirigia um estudo bíblico para uma senhora e essa senhora sofria muita violência doméstica. De vez em quando a gente chegava, ela estava com o olho roxo, ela estava com o braço roxo, ela estava com algum machucado, as filhas dela sempre muito assustadas, o tempo inteiro em alerta. Era uma situação bem esquisita que eu vivia lá e eu sabia dessa violência doméstica. Eu era uma criança muito inteligente, muito sagaz, sempre fui sensitiva, então eu sentia coisas que não eram ditas, eu só sentia, porém eu não podia comentar, eu tinha só que aguardar. E eu, muito observadora, muito ligando as coisas, lendo nas entrelinhas, eu sempre fui muito sagaz nesse ponto. E eu via que homem horrível que era aquele que fazia aquilo com aquela mulher e com as crianças. Às vezes as crianças também estavam machucadas. E certa vez, minha mãe foi dirigir um estudo bíblico para essa senhora e, surpreendentemente, o marido dela estava em casa. E foi um dia muito tenso, porque eu sabia que era aquele homem que produzia aquelas violências. Então, saber que ele estava ali naquela casa me deu muito medo, muito pavor. Ok. Minha mãe foram se arrumar, né, para começar a ter o estudo bíblico. E a minha mãe começou a procurar algo para cobrir a cabeça. Um tecido, um lenço, um pano de prato. Pano de prato? Só para cobrir a cabeça? Por que tinha que cobrir a cabeça? Porque o marido dela está em casa e quando tem um homem presente, a mulher precisa cobrir a cabeça para orar. Oi? É o quê? Nossa, aquilo... Meus ouvidos. Eu tinha 7 anos. Caraca, eu fiquei inconformada com aquilo, inconformada. E aí minha mãe não quis usar o pano de prato, porque ela falou, pano de prato não se põe na cabeça. E ela pegou um pano, na época se vendia aqueles pães baguete, que eram os pães compridos, e eles vinham enrolados, presos num papel, uma folha de papel pardo. Minha mãe catou aquela folha de pão, cara, e ela fez nozinho nas pontas, assim, apertou as pontas e fez uma touquinha e colocou na cabeça. Ai, aquilo pra mim foi o fim da picada, acabou comigo. Aquilo ficou pulsando na minha cabeça. Até a gente ir pra casa e eu falar pra minha mãe dizer que era assim mesmo. E me esperei meu pai chegar em casa. Meu pai pisou em casa e eu fui contar pra ele o que tinha acontecido. Mas pai, olha isso. Olha o que a mãe teve que... Pra aquele homem, pra aquele ser... A minha mãe teve que cobrir a cabeça, porque aquele ser estava em casa. Não, só não. E meu pai falou que era assim, que a mulher sim tinha que ser submissa, porque era uma regra, era bíblico, e aquilo precisava ser seguido. Ela como uma esposa sábia, ela só obedecia, porque era assim que tinha que ser. E eu não concordo, tá errado isso daí. Por que tá errado? E eu disse pra ele, de forma bastante desrespeitosa, porém, eu não tinha filtro, eu era uma criança de 7 anos, eu não tinha filtro mesmo. E eu disse pra ele, por que você tem um pi, e porque eu tenho uma pi, você é melhor que eu? A gente é diferente? Inconcebível isso. E aí ele traçou a sentença naquele dia e me disse, você tem espírito rebelde, isso precisa ser cortado.
E aí naquele dia realmente eu assumi o meu espírito rebelde, porque a despeito de qualquer argumento que meu pai utilizasse, pra mim era nada, não valeu de nada, entrou por um ouvido, saiu no estuque, e eu continuei muito revoltada com essa situação. Foi a primeira vez que a doutrina em que eu estava inserida foi questionada pela minha alma, pelo meu ser. Eu não tinha aprendido nada diferente, tudo que eu aprendi estava ali dentro daquela denominação, daquele dogma, porém não fazia sentido para mim, eu não aceitava de jeito nenhum. Essa foi a primeira. Depois vieram outras, como a culpabilidade de Judas, já que estava previsto em Isaías que o Filho do Homem seria traído por dinheiro, então teria que haver alguém para cumprir essa profecia, porque era a profecia, Jesus Cristo ia ser traído por dinheiro, então precisava ter alguém ali com as qualidades suficientes para poder trair Jesus. Então, o que era Judas na fila do pão? Se não fosse Judas, ia ser qualquer outra pessoa, mas tinha que ter alguém para cumprir esse papel. Então, por que o Judas é tão desgraçado, se ele era só uma peça do xadrez, do jogo que estava ali já marcado? Então, eu também comecei a questionar isso, comecei a questionar o número de religiões que existiam baseadas num único livro. Então, tantas doutrinas diferentes, formas de entender diferentes, pontos de vista diferentes sendo pregados com veemência, provados na Bíblia, no mesmo livro. Como que 3 pessoas com 3 teorias diferentes, completamente diferentes e chocantes uma com a outra, podiam provar no mesmo livro? Tem alguma coisa errada. E aquilo começou a me incomodar, eu comecei a perguntar, só que eu não podia fazer pergunta para ninguém. Por quê? Dentro das Testemunhas de Jeová, se você questiona, se você faz perguntas sobre as doutrinas, se você fala, mas e isso aqui? Se você fala, usa essa frase, mas e isso aqui? É uma sentença, você vai ter advogado, você vai ter ancião na tua porta, você vai ter reuniãozinha lá na sala B, lá no cantinho do salão, você vai ter reunião, porque você não pode questionar as diretrizes recebidas pelo povo de Jeová. E o povo de Jeová, a liderança de Jeová, são uns caras lá que moram em Brooklyn, Nova York, conhecidos como corpo governante, que recebem essas informações e transmitem para suas ovelhas as orientações que Jeová fornece, né? Enfim, agora eu sou grande, já sei como que isso funciona, mas na época o corpo governante era a representação de Deus na terra, de Jeová. Deus não, Deus era outra coisa, Jeová. E aquilo foi, ok, eu não podia perguntar, não podia questionar, não podia discutir sobre aquilo com ninguém, eu tinha só que engolir e continuar. Eu era muito criança, eu só continuei. Com o mesmo fervor, eu pregava nas ruas, nas casas das pessoas, porque eu realmente acreditava que aquilo ia salvar a vida dela. De verdade, eu sentia no meu âmago que eu tinha que fazer esse trabalho de evangelização para que as pessoas soubessem da verdade que eu tinha, para se salvarem, para fazerem suas vidas melhores, pararem de fazer aquilo que Deus estava dizendo que era para parar de fazer, para ela ser salva. E eu acreditava aquilo era a verdade da minha vida. E eu fui indo, fui acompanhando, fui seguindo, me tornei publicadora na Batizada, e as coisas começaram a se tornar oficiais. E aí aos 11 anos eu me batizei, me rendi ao batismo. E no dia 20 de agosto de 1988, eu mergulhei lá na piscina e era reconhecida agora como uma publicadora batizada. Eu era uma pessoa oficial. E a partir daquele momento, perante a religião, perante os dogmas da religião, eu passei a ter 18 anos. Eu passei a responder por tudo que eu fazia e não fazia como uma pessoa adulta. E até ali eu não tinha entendido muito a implicação disso, porque eu era criança, mais uma vez. Não tinha conhecimento externo nenhum, todo o meu conhecimento era baseado no dogma TJ. E aí, aos 11 anos, um pouco depois, eu conheci um rapaz, um garoto de 13 anos, eu tinha 11, ele tinha 13, e fiquei completamente apaixonada.
E aquilo, nossa, virou a razão da minha existência, a razão da minha alegria. Eu tinha novamente um motivo para ir ao campo, eu tinha um motivo para assistir as reuniões, porque eu ia vê-lo. E aconteceu de a gente se beijar. Eu tinha já 12 anos, ele tinha 14. E eu queria namorar, meu pai não deixava, óbvio, e aconteceu da gente se beijar escondido. E uma vizinha que fazia plantão na minha vida para contar as minhas coisas, as minhas artes para minha mãe, as artes de uma criança criada dentro do meio evangélico, que era, não sei, eu não consigo imaginar o que para ela poderia ter sido arte, porque eu era muito autodisciplinada, eu tinha muito medo de ser punida, eu tinha medo de desagradar os meus pais, então eu seguia as coisas muito à risca, e minha neurodivergência me dá uma rigidez cognitiva que acaba facilitando o cumprimento de regras estritamente estrito. E aí essa senhora foi contar para os meus pais o que ela tinha visto. Supostamente ela tinha visto, né? Não sei se alguém viu, contou para ela, não sei qual foi, eu sei que meu pai ficou sabendo. E aí meu pai convocou uma reunião com os anciãos, segundo ele, muitos anos depois ele ficou sabendo, porque eu nunca, na época eu não consegui conversar com meus pais sobre o que tinha acontecido naquela reunião, mas futuramente ele me disse, muitos anos depois, quando eu consegui conversar com ele sobre isso, ele me disse que ele tinha solicitado uma reunião de aconselhamento, para que os anciãos me aconselhassem, porque ele achava que ele estava perdendo a mão. E aí, nesse dia, aos 12 anos, eu fui convocada para uma comissão judicativa. Eles chamam de reunião de aconselhamento, mas adultos, depois que passaram por essa reunião, me disseram como que funcionou, e foi exatamente pela mesma coisa que eu passei. Então, eu chamo, sim, de comissão judicativa, que eu passei aos 12 anos de idade. E aí, eu cheguei lá, era depois do serviço de campo, meu pai falou, vai pro salão, o salão era na rua de baixo, como eu já disse, vai lá pro salão que os anciãos querem conversar com você. Eu falei, tá bom. E aí eu terminei o serviço de campo, fui pra casa, deixei minha bolsa e desci pro salão. Essa parte eu vou contar no próximo vídeo.